Para nós do PSOL, a questão da luta contra a corrupção, ela não é virtude, ela é obrigação. Eu acho que o nosso partido já tem demonstrado que essa é uma questão importante. Ela não é tudo, mas ela é importante para a sociedade brasileira pela simbologia que tem. E queria dizer que, nesse episódio que gerou uma das questões mais polêmicas desse debate, que é a anistia do Caixa 2, nós tivemos a felicidade de estar lá no momento em que se tentou votar o projeto de lei e fomos nós que derrubamos a sessão contra essa proposta, porque ela cria uma sensação de impunidade enorme. Quem quiser discutir a teoria do Caixa 2, o que é dinheiro lícito ou ilícito, pode fazê-lo. É um debate aberto, franco, e etc. Mas nós sabemos que depois do Caixa 2 da Odebrecht, da cessão de dinheiro estruturado lá em Salvador, né, de propinas, é difícil falar em doações eleitorais lícitas, né? Mas nós queríamos dizer o seguinte, que esse projeto, ele é abrangente, porque, na verdade, ele não são só 10 medidas contra a corrupção, e ele não atinge só o agente público, ele atinge também o cidadão comum. Então, tem muita coisa aqui que vai parar no Código Penal, concorrendo com a comissão especial que está debatendo questões do Código Penal. De cara, eu quero dizer que nós estamos inscritos aí contrários, mas temos muita questão a favor, certo? E eu queria até listar as medidas de accountability no ponto 1, a medida 2, a medida 5, a medida do Caixa 2, a 8, a questão da prisão preventiva que Vossa Excelência retirou ontem à noite, algo que, na nossa opinião, era um exagero, porque colocava evitar a impunidade do investigado, não era possível. Quer dizer, a impunidade é uma coisa ampla, a ser provada no processo penal. E a medida 11 do reportante. Algumas outras nós queríamos discutir, e eu queria começar, deputado Onis, com a questão do teste, porque na primeira questão nós temos vários pontos positivos, como o banco de dados, resguardar o sigilo da fonte, a celeridade do julgamento, mas o teste de integridade, para o nosso partido, para a gente, eu entendo como algo que não ele fere princípios constitucionais e de direitos cidadãos, que a culpa deve ser aferida pela efetiva prática de uma conduta objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável, apurada sob o devido processo. E mais, nós não podemos ter, evidentemente, a seguinte questão: o que se visa com isso? O fundamento da medida é identificar corruptos ou investigar reais atos de corrupção. Então, nós queríamos manifestar o nosso ponto de vista de que essa questão fere o direito constitucional, e eu acho que, como existe um flagrante preparado, e o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que, analogicamente com as ações policiais, valem também aqui para os agentes públicos. Então, quero manifestar essa discussão para a gente levar ou aqui a Vossa Excelência ou no plenário futuramente. Eu acho que essa questão não deveria não deveria constar do relatório. A questão da criminalização do enriquecimento ilícito, nós somos favoráveis. O pessoal tem, inclusive, o PL 315 de 2015, tá? Resta aqui discutir melhor a questão a quem inverter ou não o ônus da prova. Essa discussão nós temos que fazer também. Quero colocar também na medida 3, senhor presidente, que nós temos uma visão diferenciada. É evidente que é preciso punir todos os crimes de corrupção. Alguns já estão previstos, inclusive, mas o aumento generalizado de penas, né? E a questão do crime hediondo, eu tendo a achar que é o seguinte: taxar o crime hediondo baseado numa escala de 88 mil reais, seria hoje mais de 100 salários mínimos, né? É um número cabalístico.
Nós não podemos banalizar o que é o crime hediondo. Eu quero dar um exemplo. Deputado Onyx, perdão, mas a sonegação fiscal que nós temos no nosso país é enorme. Nós temos sonegação de bilhões de reais. Ele é hediondo? Não é hediondo. Aqui o crime de corrupção, ele está equiparado, homicídio é de 6 a 20 anos. Nós estamos levando aqui para coisa bastante semelhante, para mais de 6 salários mínimos. É preciso ver situações, um assessor nosso levantou, uma pessoa que frauda o auxílio creche por 5 anos, uma mãe ou uma professora, pode dar 89 mil reais, deputado Manu. Isso vira crime hediondo. Não, de morte não. Mas essa aqui eu acho pesada. Então, esse tipo de debate, eu acho que a comissão deveria se debruçar. Eu acho que a gente deveria ver melhor, passar um pente fino para saber se basta dizer que é o crime hediondo. Eu acho que não. Senão nós deveríamos botar, por exemplo, a sonegação fiscal também, que são bilhões de reais, sonegação fiscal no nosso país. Eu queria também levantar, presidente, o seguinte, mesmo no aperfeiçoamento do sistema penal, acho que nós temos que ver, é importante isso, aumentar a celeridade, todas as medidas aí muitas são positivas, mas tem algumas que estão dependendo, por exemplo, na questão dos recursos, apenas da subjetividade da análise do juiz. Eu acho que isso é conceder poder demais para a gente poder. O juiz é que diz se tem embargo, se não tem embargo, se tem a protelação, não tem protelação. É evidente que a sociedade está cansada de protelações e etc., mas isso não pode ferir o devido processo legal e o direito de defesa. Então, nós temos que melhorar essa questão no ponto 4. A mesma coisa vale para a maior eficiência na ação, na ação de improbidade administrativa, que nós concordamos. Então, mas queria dizer ao deputado Onyx que tem ajustes para fazer no texto. Eu pediria a atenção de Vossa Excelência. Mesmo os ajustes na prescrição penal, veja, a intenção é que a pessoa seja punida por agir e poder agir contra o Estado. Então, ela expande prazos, mas tem um dado também, o Estado não pode dispor indefinidamente 30 anos para julgar uma pessoa. Então, tem o problema da eficiência do próprio poder judiciário, porque a prescrição não pode ser. Então, eu vou estendendo o prazo, em 30 anos o crime não prescreve nunca. É óbvio que tem gente que quer que prescreva o crime. Veja como precisamos de um ajuste fino. Bem, a outra questão é a questão Vossa Excelência tratou da prova, da questão da prova ilícita e das nulidades processuais. Primeiro, eu acho que é uma proposta questionável. Por exemplo, nós temos aí um rol de nulidades, né, que praticamente foram retirados. Então, em nome da agilidade, se colocou certas, no artigo 564, né, presidente, várias nulidades foram retiradas. Agora, a consequência é a seguinte, a questão da prova ilícita, para nós, mesmo colocando de outra forma, como Vossa Excelência, sem dúvida, tentou amenizar tanto na questão do teste de integridade, como na questão do uso de provas ilícitas, não da prova ilícita, mas o uso de medidas obtidas de forma ilícita, eu acho que nós não deveríamos aceitar essa proposição. A ilicitude, ou ela existe ou ela não existe, ela é uma ilegalidade ou ela não é uma ilegalidade. Eu acho que não é positivo para o direito brasileiro, entende? Para a justiça brasileira, nós temos essa dubiedade, entende? De obtenção. É óbvio que o texto vai dizer que nós não podemos aceitar a prova ilícita, tanto nas 10 medidas dos procuradores, quanto no relatório do deputado Onyx,
que não é sobre violência, não é sobre tortura, não é sobre interceptação telefônica, mas existe uma outra série de ilicitudes. Então, a prova ilícita ela pode ser contestada no Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui, em vez de agilizar a justiça, nós podemos ter um emperramento da justiça. Por isso, é outra questão que nós estamos pedindo... Deputado Ivan, vou tomar só 5 segundinhos e a gente repõe. Pois não. O senhor concordaria com a hediondez acima de 1.000 salários mínimos? Eu também achei que a sua ponderação era adequada. Não, é que eu acho difícil... Não, mas deixa eu só tentar justificar. O crime hediondo, ele, na verdade, tem como objetivo, na área da corrupção, primeiro, ser um agravante, sim, e, segundo, impedir que haja intimidação também, indultos de Natal e outros que tais, né? Então, o Brasil inova nesse texto, estabelecendo penas na área da corrupção, peculato, concussão, dependendo do proveito econômico. Como veio do Ministério Público, nós, inclusive, criamos um tipo privilegiado, que é até 20 salários mínimos, onde, inclusive, permite transação penal e tal, porque não faz sentido, né, uma punição gravosa, né? Mas, na medida em que a gente quer mandar o seguinte sentido, roubar dinheiro público já é um problema. Sim. Agora, né, e vai ser punido. Agora, na medida em que esse volume for aumentando, as penas serão ainda mais agravadas. A tese é poder dizer para a sociedade, e principalmente para corruptores e corruptos, de que se meter com o dinheiro público, se pego, vai ser muito complicado e vai dar cana e cana dura. Então, vamos dizer assim, a lógica é essa. Então, por isso que nós estamos trabalhando nessa linha, talvez, dos 1.000, que aí são 880 mil reais. Eu acho que você tem toda a razão. 100 é uma demasia. Agora, quem sabe, acima de 1.000 ou 10 mil, a gente caminha nessa direção. Isso aí é uma coisa para a comissão debater, até o pessoal não vai fazer uma proposta. Eu estou apenas dialogando com Vossa Excelência, reconhecendo que a ponderação de Vossa Excelência está correta. Eu acho que essa é exagerada mesmo, entende? Agora, o problema para nós é maior. Eu acho que é o seguinte, aqui tem um sentido penalista no processo, que o pessoal tem uma divergência, que Vossa Excelência sabe, de ordem programática e ideológica. É o seguinte, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem 2 milhões de encarcerados. Ele não resolveu o problema carcerário dele. Né? Entupir as cadeias e aí privatizar as cadeias é uma opção que eles fazem. Mas me parece que não é a nossa, não deva ser a nossa. Então, é preciso que haja uma distensão de penas. Embora contra a impunidade, tem uma outra linha de pensamento jurídico que acha que é melhor você ter outras penalidades alternativas, não entupir as cadeias, ver quanto custa, a ministra está visitando as cadeias, quanto está custando um preso no Brasil, etc. Então, nós não podemos deixar a sensação de impunidade, mas nós temos que dar uma resposta para essas questões. Então, o crime hediondo, ele evidentemente, ele cria a sensação de que o preso sabe que agora ele vai ter... O praticante do delito, deputado Bonix, na nossa opinião, ele não pensa, quando ele está praticando o crime, ele não tem o Código Penal na cabeça, ele não se sente intimidado. Ele vai ser punido por isso, mas ele não tem essa visão preliminar da questão. Mas esse é só um dos aspectos. Então, a gente queria também dizer o seguinte, nós vamos ser radicalmente contra, concordamos com a medida 8, radicalmente contra a anistia ao Caixa 2, tá? E a punição dos partidos políticos que o praticam. A prisão preventiva, acho que Vossa Excelência resolveu, né? E mesmo essa extinção do domínio e perda ampliada, eu acho um negócio positivo, mas eu queria lembrar o seguinte, queria lembrar a todos, inclusive aos nossos procuradores que estão aqui, veja, ou nós fazemos uma lei que é para todo o Brasil, o deputado Campos, inclusive, é do Código Penal aqui. Veja, a lei de delação premiada, ela está atingindo, nesse momento, simbolicamente para a população, deputado Onyx, quem? Os grandes corruptos que meteram a mão aí, os empresários, os agentes,
diretores de Petrobras, os políticos e tal, que meteram a mão em muito dinheiro. Agora, o acordo de delação premiada, o Iosef foi condenado a 121 anos. Ele vai ficar 3 anos preso. Se o Odebrecht for condenado, o Marcelo, ele vai ser condenado a uma prisão sucessiva, porque ele é chefe do projeto todo, uma organização criminosa. Muito bem, mas quantos anos ele vai pegar? 4 anos, ele já cumpriu quase 2,5, 3, e vai continuar um homem rico. Veja, eu estou falando do pequeno. Eu estou falando do pequeno. A delação premiada não vale para o pequeno, vai cumprir cana. Se ele roubar uma lata de ervilha do supermercado, ele vai cumprir cana. Você está entendendo? Não tem delação premiada. Então, essas questões, elas precisam ser vistas de uma maneira mais ampla, né? E eu queria, finalmente, dizer o seguinte, dentro dessa... Peço mais um minuto ao presidente para concluir meu raciocínio. Sobre o acordo de culpa, que Vossa Excelência aí já não está nos 10 pontos. Mas eu realmente não... Assim como a analogia que eu faço com a reforma trabalhista brasileira, deputado Onyx, é o seguinte, é o negociado valendo acima do legislado. Então, o trabalhador, geralmente isso aparece no meio de uma crise econômica, o trabalhador está fragilizado. Então, ele vai dar um jeito, ele vai reduzir o salário dele e redução das horas trabalhadas, ele vai atender a tudo para não perder o emprego, ele vai sair perdendo. Aqui tem uma analogia que é a seguinte, pense um sujeito preso, um delinquente, a pessoa que cometeu um crime, mas ele e o advogado dele estão perante o juiz, o promotor e a cana que vem aí. Obviamente, veja, existe uma coisa chamada o devido processo legal, nem ele tem a consciência de que ele tem direitos também. Então, a renúncia expressa ao direito de produzir provas em juízo, que é disso que se trata. Então, o promotor já negocia diretamente. Em dispensa da instrução criminal e aceitação da prova produzida na investigação no processo, reconhecendo-a como boa... Só para concluir. Um minuto para concluir. Está acabado. Tem que ligar aí, deputado. Acho que falta ligar. A presente medida, na verdade, é uma importação, sim, do sistema americano. Mas eu quero dizer o seguinte, essa medida merece uma reflexão mais profunda, porque ela muda um pouco o sistema penal brasileiro, né? E nós somos um país... E eu não tenho certeza, deputado, eu acho o contrário. Eu não acho que isso aqui foi o principal argumento de Vossa Excelência, esvaziar as cadeias, né? E agilizar os processos, mas eu não tenho certeza sobre isso. Eu acho que também tem que ter o direito cidadão. O preso, quando está diante do promotor, do juiz, e frente ao processo dele, ele vai fazer qualquer processo. Eu não creio que isso aqui esvazie cadeia. Eu acho que, até o contrário, nós devíamos ter uma estatística melhor, inclusive sobre o penalismo que o projeto impõe, que é o aumento generalizado de penas. Então, não tive tempo de colocar todas as questões, deputado Passarinho, mas o pessoal fará o debate no plenário, se necessário, com os destaques e com outros parlamentares, agradecendo a atenção de Vossa Excelência, relator.